Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês mais uma história de Daniel. Está lá no capítulo 4. Mais uma vez, o rei da Babilônia teve um sonho e chamou Daniel para ouvir e interpretar o sonho para ele. O rei explicou a Daniel o sonho que teve. Ele sonhou com uma árvore muito alta plantada no centro da terra. Ela cresceu tanto que chegou até as nuvens e podia ser vista pelo mundo inteiro. Os animais selvagens descansavam à sua sombra. As aves faziam ninho nos seus galhos e suas folhas eram lindas. Dava tanta fruta que todos os seres vivos se alimentavam dela. E de repente veio um anjo no céu e disse bem alto: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes e o amarrem com correntes de ferro e de bronze no meio do capim bravo no campo. Assim, o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. E essa foi a mensagem que um anjo, no sonho do rei Nabucodonosor, mandou para ele e que o rei Nabucodonosor não estava entendendo. E depois de Daniel ouvir esse sonho, ouvir o rei contando o sonho, Daniel entendeu, porque Deus mostrou para ele o que o sonho queria dizer. E não era uma mensagem muito agradável para o rei, mas mesmo assim Daniel foi corajoso e explicou. Ele disse ao rei que o sonho falava do castigo de Deus para ele, que a árvore representava o próprio rei, que era dono de um reino muito grande e muito importante, mas que ele seria diminuído, seria cortado, seria tirado de seu trono, e que ele viveria como um animal no meio dos outros animais, num ambiente selvagem, dormindo no sereno, e que ele viveria assim durante 7 anos, até que ele se arrependesse. E esse pecado, essa punição, mandada por Deus, vinha por causa do pecado do rei Nabucodonosor. Apesar de ele realmente ter uma grande riqueza e um reino muito grande, no coração dele tinha uma grande arrogância, a ponto de ele se achar melhor e maior do que Deus. E Deus estava extremamente insatisfeito com isso, porque Deus não quer que nós sejamos arrogantes. Deus, ele queria que o rei Nabucodonosor reconhecesse que ele era soberano sobre todo o universo, que é o Senhor sobre todo o universo, sobre todas as coisas. E ele queria que o rei entendesse isso, mesmo que fosse necessário que ele passasse por uma coisa assim, uma experiência assim. Mas depois que Daniel explicou o sonho para Nabucodonosor, ainda demorou 1 ano para que algo fosse acontecer. E o que aconteceu foi o seguinte: o rei Nabucodonosor estava andando, passeando pelo seu palácio, e ele olhou para fora e pensou: como é grande a cidade da Babilônia, como o meu poder é grande, eu a construí, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. E ele mal tinha terminado de falar, de pensar sobre isso, quando veio uma voz do céu que disse: preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. E foi assim que aconteceu. O rei Nabucodonosor perdeu o juízo e ele ficou vivendo como animal. E ficou assim durante 7 anos, até que um dia ele olhou para o céu e buscou a Deus, se humilhou e reconheceu que o Deus, Criador dos céus e da terra, é aquele soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E aí ele reconhece e diz a Deus que o poder do Altíssimo é eterno e o seu reino não tem fim, que ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Isso está lá no capítulo 4, versículos 34 e 35. É o próprio rei falando. E aí ele volta ao palácio e recebe de volta o poder do seu reino, agora com um coração novo que reconhece que Deus é rei sobre todas as coisas.
Na Bíblia está escrito, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E essa é uma lição muito importante dessa história do rei Nabucodonosor, porque ele deixou que o coração dele ficasse orgulhoso e arrogante, a ponto de ele se achar maior do que Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos que olhar para o nosso coração e sempre entender que nós não somos maiores do que Deus, que nós somos sempre dependentes dele. Não importa o quão capacitados, o quão estudiosos, o quão bons nós somos em algo, Deus é sempre aquele que precisa estar à frente da nossa vida, porque sem ele nós não somos nada. Todas as coisas que nós recebemos vem dele, toda a nossa saúde, todas as nossas capacidades, tudo que nós conseguimos fazer, na verdade, são coisas que ele nos dá, que ele nos concede. E a gente sempre tem que cuidar do nosso coração para ser humilde diante de Deus. Então, que nós podemos nos lembrar dessa história do rei Nabucodonosor com Daniel. Nós vamos continuar a história de Daniel na próxima semana. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom dia.